Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina e estamos aqui nesse período de ensino à distância para desenvolvermos os temas da Geografia do 8º ano, através de exposições, onde a gente vem propondo essas exposições e hoje uma continuação da aula passada, que é sobre o continente africano, esse continente de significado muito importante para nós, devido à sua contribuição na formação do povo brasileiro, né, até mesmo do território brasileiro, mas também, de um modo mais abrangente, dos latinos-americanos, né, porque não foi só no Brasil que recebeu grande parte da população africana que veio na condição inicialmente de escravos, né, para a nossa região ou sub-região. Tá, mas também falando de modo geral na América do Norte também, que recebeu, né, grande parte também da sua mão de obra, né, na condição escrava, tá, que também deu sua contribuição. Então, é importante a gente estudar para a gente fazer essas relações, essas conexões, né, compreender um pouquinho da questão mais no sistema mais geral, global, né, a condição da África atualmente, tá, nesse contexto mais geral, mas também no contexto, né, interno lá do continente africano. E aí a gente traz hoje uma discussão sobre a identidade e a interculturalidade regionais da África, tá? Que a gente chamou de parte 2 aqui, onde nós vamos buscar desenvolver aqui, através de uma análise, né, as características de países e grupos de países da América e da África, no que se refere aos aspectos naturais, populacionais e urbanos, políticos e econômicos. Hoje nós vamos nos limitar, né, especificamente à análise dessas características no continente africano e limitando mais ainda, recortando mais ainda essa nossa análise, né, nos direcionando aqui para os aspectos ou as características políticas, tá, e que também envolve aí ou que relaciona as questões econômicas. Também iremos compreender as desigualdades sociais e econômicas a partir da apropriação das riquezas naturais dos países da América e da África. Porém, hoje, como a gente já frisou, a gente vai se limitar a discutir aqui essas desigualdades no continente africano, tá? Sempre lembrando que essas desigualdades elas estão muito relacionadas de modo geral, as características, né, econômicas, sociais, culturais, atualmente do continente africano, elas estão muito ligadas ao processo de colonização da África, que foi promovido de forma muito violenta, foi promovido de forma muito intensa, né, que levou aí ou destacou aí ou que marca muito o continente atualmente. E aí a gente, para iniciar essa nossa conversa, essa nossa discussão, a gente destaca aqui algumas causas, né, ou melhor, algumas consequências, alguns resultados desse processo de colonização que foi tão intenso, que foi tão violento, né? E aí eu trouxe 2 matérias para a gente discutir um pouquinho. A primeira do Globo, que diz assim: os efeitos de guerra na África mataram milhões de crianças em 20 anos. Né? Então, a gente tem os conflitos, diversos tipos de conflitos no continente africano, né, onde penaliza a população civil, e essa matéria traz o destaque aqui para as crianças, que são o futuro, que são as melhores perspectivas que um país pode ter, tá? E essa população é muito prejudicada nesse processo de conflito, de disputas territoriais, étnicas, culturais. Outra matéria do G1 é que traz assim: Quênia diz que fechará o maior campo de refugiado do mundo e é criticado.
Campo de Dadaab abriga cerca de 328 mil refugiados, a maioria da Somália. A ONU, os Estados Unidos e organizações pedem que o governo reconsidere essa questão, não só a ONU, os Estados Unidos, né, mas a União Europeia e, de modo geral, todos os países, todas as nações, né, olham com um olhar muito sensível para essas questões africanas, tá? De violência, de pobreza, de miséria, né, de subnutrição. Porém, falta uma ação mais efetiva, né, desses países, dessas grandes potências, tá? E que a gente traz aqui essas duas matérias para a gente já iniciar essa nossa discussão. Olha, vejam, aqui eu trouxe uma imagem, o tamanho da área aqui, né, que é ocupada por estes refugiados, cerca de 328 mil refugiados. E na outra imagem aqui a gente tem essas crianças, né, também nessa condição de refugiados, né, de deslocados ou refugiados, né, sobreviventes aí dos conflitos. E aí a gente passa especificamente a discutir um pouco mais, voltar aqui, né, vamos dizer assim, no cerne da questão, o que originou tanto esses problemas na África. Provavelmente essas disputas territoriais, essas disputas, né, por recursos naturais, talvez já existissem, né, antes do processo de colonização, só que eles foram muito mais intensificados, não no processo de colonização, mas no processo de descolonização da África, que a gente vai discutir, tá? Então, lembrando que o processo de colonização da África, assim como em outros países, em outras nações, ele também aconteceu, né, através, ou se caracterizou pela expropriação, né, de terras, pela dominância dos recursos naturais e exploração desses recursos naturais, exploração da população nativa, ou seja, no caso os africanos aí, no continente africano, tá? Isso se deu no século XVI, muito semelhante ao que aconteceu também aqui na América Latina. E esse processo, ele perdurou até o início do século XIX, onde a gente teve aí século XX, tá? Onde a gente teve aí o processo de descolonização da África, ainda na década de 60, né? Países estavam conseguindo aí suas independências. Essas independências, elas custaram muito caro e custam muito caro para o continente africano, especialmente pelas marcas deixadas, que são aí esses conflitos, geralmente étnicos, né? Ou disputas territoriais. Tá? Então, é bem interessante discutirmos essas questões para a gente entender um pouco por que esse continente vive em guerra civil, né? Mas também em guerras internacionais de países africanos contra países africanos. Bom, aí a gente tem que lembrar um pouquinho, né, de como foi a partilha, de como foi o processo de colonização da África. A gente já falou sobre isso na aula passada, mas a gente vai lembrar novamente. A África, ela foi recortada, dividida, né, entre as grandes potências econômicas da época. Os ingleses, né, ou britânicos, alemães, franceses, portugueses também, tá? Belgas, né? A Bélgica aí também como potência imperialista, eles dividiram esse território, tá, africano, menosprezando os povos que já viviam nessas terras, nas terras no continente africano, tá? Muitas vezes unindo tribos secularmente inimigas, ou muitas vezes separando tribos ou povos de uma tribo, né? Para atender os seus interesses, que era de exploração, especialmente dos recursos naturais, que serviam de base aí para o seu processo de industrialização, especialmente. Então, a gente tem toda essa questão aí que a gente já discutiu na aula passada, né, mas que vale a pena a gente lembrar para poder a gente contextualizar melhor. E o resultado dessa colonização, né, foi o desenvolvimento, foi um impedimento do desenvolvimento do continente africano, aí até os dias atuais, né? Foi também o resultado dessa colonização justamente esses conflitos que nós temos aí envolvendo aí países ou população de um mesmo país,
mas que pertencem a etnias, a grupos étnicos diferentes, ou que disputam territórios, tá? Que já ocupavam antes do processo de colonização. Então, tem toda essa questão, né? E hoje a gente tem um continente com a maior parte dos países com impossibilidade de se autossustentar, com problemas de miséria, pobreza, fome, subnutrição, né? Grandes desigualdades econômicas e sociais, ou sociais, melhor dizendo. E ainda hoje, os recursos naturais, a base da matéria-prima da África, boa parte é escoada para os países, né, que são geralmente as suas antigas colônias. Tá? O processo de produção na África de alimentos ou de produtos manufaturados, eles geralmente são produzidos para atender aos interesses ou às necessidades dos países, né, de outros grandes países, que geralmente, como a gente já destacou, são as ex-coroas, né, os países que colonizaram esse continente. Bom, e aí, no processo de descolonização, ou seja, no processo de desocupação do continente africano por essas potências, nós ficamos aí com o que restou, como a gente diz, já foi a questão dos problemas sociais, econômicos, né, os conflitos, e também o que acirrou mais ainda esses problemas foi o surgimento, tá, de estados corruptos e autoritários, né, concentrando o poder e impedindo aí que haja um desenvolvimento desses países do continente africano, tá? Geralmente por buscarem atender ou se alinharem às ex-colônias, né? Aos ex-colonizadores, melhor dizendo, aí desses países. Bom, aí aqui a gente tem um mapa do processo de independência do continente africano no século XX, tá? Onde a gente tem, vocês podem acompanhar esse mapa, eu tirei do livro de vocês, a gente tem todas as datas aqui, tá? O nome dos países e, respectivamente, as datas. Por exemplo, a gente tem aqui a Líbia, que conseguiu seu processo de descolonização ou também independência, a gente pode chamar assim, em 1950, tá? A gente tem a Argélia aqui, que conseguiu seu processo de independência em 1962. Está bem pequenininho aqui, mas se não me falha isso. A gente pode observar isso aí. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse processo de descolonização, de independência, ele é bastante recente, né? Daí ainda haver tantos conflitos, mas os conflitos eles são intensificados ou não são resolvidos por conta daquela questão que eu disse para vocês, que surgiram aí governos autoritários, centralizadores, né, repressores, que atendem aí principalmente os interesses das ex-colônias ou de grandes potências econômicas, impedindo aí o desenvolvimento dessa população desses países. Nós temos aí a implantação com isso, né, com essas ações aí infelizmente, de prejudicar o bom desenvolvimento dos países, nós temos a implantação de projetos de industrialização e modernização, né, totalmente sob o controle ou principalmente sobre o controle aí das grandes estatais, né, que são, por sua vez, controladas, de certa forma, a ação é controlada por esses governos corruptos, centralizadores, né? E que buscam atender os interesses, né, internacionais das grandes potências, tá? E aí a gente, nesse processo aí de descolonização, surge aí um movimento chamado pan-africanismo, né? Que buscava especialmente um reordenamento aí das fronteiras, porém eles não queriam um reordenamento, mas sem mexer, vamos dizer assim, ou sem alterar as fronteiras dos estados, e isso causou uma dificuldade, até mesmo, eu acredito que uma impossibilidade, né, de fazer esse ordenamento, já que não se quer mexer nas fronteiras. E aí ocasionou grandes desafios, né, para esse movimento, instabilidade também,
para resolver os problemas, né, já que propõe-se uma reordenação dos territórios, das fronteiras, mas não se quer mexer nessas fronteiras. Então, fica bem complicado, né? E aí os conflitos étnicos, eles se perpetuam, né, pelo continente, pelos países aí que formam o continente africano, né? O quadro de pobreza, de exploração, de exploração da mão de obra, de exploração dos recursos naturais também se perpetuam, né? E aí a gente tem uma continuação aí dos conflitos, tá? E das questões sociais. Eu trouxe um mapa, na verdade 2 mapas, o primeiro aqui é do continente africano, só para a gente também, lembrando que nós temos um mapa de conflito, tá? No nosso livro de geografia, lá onde fala sobre essa questão. Aí a gente pode observar aqui os conflitos existentes aí de 1974 até 2003, tá, gente? E se a gente observar, lembrar lá daquelas datas que eu mostrei para vocês, o processo de descolonização da África, ele aconteceu principalmente, né, a partir da década de 60, e aí se a gente lembrar mais um pouquinho, né, na história, nós vamos também lembrar que esse período aí, né, há pouco tempo o mundo tinha passado aí pela Segunda Grande Guerra Mundial, também questão que fez com que as grandes potências se enfraquecessem, a Europa principalmente, que foi a grande colonizadora da África, né, seus países estavam arrasados com a guerra, sem a possibilidade de manter, né, as colônias, ela foi obrigada, né, se viu obrigada a atender esse processo de descolonização, juntamente, lógico, com as pressões internacionais. Bom, então a gente tem aqui, se a gente analisar rapidamente no mapa, nós vamos ver que quase que em todos os países do continente africano, nós temos algum tipo de conflito, seja ele territorial ou seja ele étnico, né? Aqui nós não trazemos, no livro de vocês, o mapa que vem lá, ele traz destacando os 2 tipos de conflito, tá? Os étnicos e os territoriais, tá bom? Observem direitinho lá. Poucos países, como por exemplo a Líbia, tá? A África do Sul, aqui embaixo, tá? A gente não tem, a Botsuana, a gente não tem esses conflitos aqui destacados no mapa, né? Mas que geralmente na maior parte dos países a gente encontra algum tipo de conflito. Se a gente olhar no mapa mundo, a gente tem do outro lado aqui uma representação aqui do mundo, né, onde a gente destaca a África, aqui os desafios políticos no século XXI, onde nós temos aqui grandes refugiados no continente africano, grande parte, né, ou uma população imensa de refugiados aqui, que são causados especialmente por esses conflitos, tá? Conflitos étnicos e políticos, disputas territoriais e de poder, tá? E aqui nós temos, naquela região que eu falei para vocês lá, no Quênia, né, no Quênia, o maior campo de refugiados aqui, né, no continente africano, tá bom? E os refugiados, né, são bastante significativos em relação a outros países, se nós pensarmos, ou outros continentes, né, onde a maior parte é na Ásia, mas a África também tem grandes porções aqui de refugiados aqui. Bom, aí a gente traz aqui também um recorte histórico para poder explicar um pouco muito dessas disputas, né? Não entre a população étnica especificamente africana ou nativa, né? Mas de africanos, né? Que a gente diz assim que descendentes de europeus especialmente, né? Que é a população branca, que é uma minoria aí no continente africano, mas que durante muito tempo, né, foi bastante e é muito privilegiada. E aí a gente destaca principalmente aqui a política, né, de segregação, o apartheid, que é uma política de segregação étnica, né, criada
priorizar ou para dar prioridade à população branca aí no continente africano. Essa política, ela trata-se de um regime de segregação racial em que se negava à população negra o acesso a espaços ocupados e frequentados pela comunidade branca. Se nós observarmos aqui, nós vemos uma corda nessa imagem, né, onde separa a população branca da população africana, da população negra africana, né? Numa apresentação cultural, especificamente de dança. E aqui a gente traz, voltando aí ao contexto histórico, né, esse momento importante de segregação racial, né, que foi implantada a partir, especialmente, do apartheid, que foi aquela política de segregação racial, onde traz a superioridade da raça branca, tá, em relação aos africanos, aos negros africanos, impondo aí a dominação, mas também a separação dessa população e o privilégio, né, da população branca sobre a população africana. E também uma forma, né, de expropriar, ou seja, tomar as terras dos africanos, tá, em detrimento aí dos europeus ou favorecendo os europeus. Na imagem a gente tem aí a captura, né, da população negra africana, né, que vem aí ser justificada por essa visão, né, de superioridade da raça europeia branca. Ainda nos remontando aqui o apartheid, tá? Nós temos o início aí, que foi de 1948, e ela perdurou até 1994. Chegou ao final, principalmente pelas pressões internacionais, tá? Das grandes potências, tá? Internacionais, para que houvesse um maior desenvolvimento ou assegurasse o direito também da população de modo geral, né? Onde essa população, pela sua etnia, pela sua cultura, era muito penalizada, pela cor da pele, era muito penalizada, não podia possuir propriedades territoriais, não podia participar da política nos seus países, só podia ocupar zonas específicas, né, voltadas para os negros, que eram os bantustões, tá? Essas comunidades onde as moradias eram bastante precárias, com falta de saneamento básico, com falta de infraestrutura básica para que a vida possa se desenvolver aí da melhor maneira possível, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Uma dessas comunidades aí, um desses bantustões, como bem coloca aqui o slide. E em 1994, com o fim do apartheid, né, pelas pressões internacionais, como a gente já destacou, houve as eleições multirraciais, onde Nelson Mandela, né, um personagem bastante conhecido aí pela sua luta, né, pelos direitos dos negros na África, foi o primeiro presidente negro da África do Sul, né, e fez com que os direitos da população nativa, né, principalmente da África do Sul, fosse reconhecida, mas que ele fez uma luta, né, muito intensa em todo o continente africano. Agora a gente passa a discutir um pouquinho os conflitos, né, do continente africano entre o século XX e o século XXI, tá? No período aí do processo de colonização e no processo de descolonização também. Aqui a gente traz o primeiro caso, que é o Sudão, tá? E o Sudão chamado Sudão e o Sudão do Sul, tá? Ou também vocês podem encontrar Sudão do Norte e Sudão do Sul, tá? Mas geralmente é Sudão e Sudão do Sul. Onde nós temos aí conflitos tanto religiosos, étnicos, como também disputas territoriais. Os conflitos religiosos envolvem aí religiões, né, ou seguidores do islamismo, tá? Nessa maior parte aqui em verde, limão, mas também do animismo nessa parte aqui de bege, tá? Do cristianismo nessa parte de marrom e de outros segmentos dessas religiões, tá? Os conflitos eles acontecem constantemente. No outro mapa aqui está sendo representado os conflitos, né, por disputas territoriais, principalmente entre o Sudão e o Sudão do Sul. Eles disputam áreas de petróleo e também, né, áreas aqui onde esse petróleo é escoado,
ok? Então, nesse conflito já se foram aí, desde o processo de independência do Sudão, né, já morreram 1,5 milhões de pessoas, tá, envolvidas aí nesses conflitos, e tantas outras aí refugiadas ou deslocadas. Esses conflitos étnicos entre os cristãos e os animistas, eles acontecem principalmente na população do Sudão do Sul, tá? No norte, os povos, né, muçulmanos de origem árabe, eles concentram ali a área desses conflitos é a região de Darfur. Se vocês buscarem, pesquisarem, vocês vão verem aí como a violência, né, o deslocamento e a morte de pessoas aí nessa região é significativa. Principalmente as disputas aí pelas riquezas naturais, com destaque para o petróleo. Bom, aqui nós também temos um outro conflito, tá, que aconteceu, é a Primavera Árabe, que envolveu vários países do continente africano no norte, mas também no Oriente Médio, né, principalmente movimentos aí contra os governos autoritários e repressores. Esse movimento começou na Tunísia, né, mas se espalhou aí pela Argélia, Líbia, Egito, Síria, Iraque, tá? Vale a pena a gente ver esse conflito também, que tem causado muitas mortes, transtornos, né, e impedido o desenvolvimento social e econômico dos países envolvidos. Bom, Serra Leoa também está aqui marcada no mapa em vermelho, também é um país de conflito, onde se disputa território, especialmente aí na extração do diamante, é um dos maiores produtores aí do continente africano de diamantes, né? Onde também tem se pendurado aí guerras, principalmente civis ou entre a própria população, né? Que tenta aí, através da Frente Revolucionária Unida, tomar o poder e com isso, né, comandar o comércio de diamante. E aí a gente tem algumas imagens aí desses conflitos e da exploração do diamante aí, no caso aí por crianças ou adolescentes. Ruanda e Burundi também tem esses conflitos, tá? Onde nós temos uma quantidade significativa de pessoas mortas, cerca de 800 mil ruandenses já mortos nesse conflito. O mapa traz esses dois países, né, Ruanda e Burundi, onde se envolve aí nessas questões aí, né, de disputa, principalmente, né, étnicas, tá, gente? Outra é a República Democrática do Congo, né? Na década de 60 conseguiu sua independência, mas que até hoje, né, enfrenta também conflitos com a Ruanda e a Uganda também, né, intensificado por esses dois países, onde 15 mil soldados da ONU tiveram que intervir, ocupando essa área aí para tentar, né, diminuir esse conflito. E aí, em meio a esses conflitos, nós temos a África relacionada na divisão internacional do trabalho, né, onde uma fornecedora de matéria-prima, especialmente, uma fornecedora de manufatura também, produzida a partir de indústrias mais tradicionais, tá? Voltada para o mercado externo, como a gente já colocou aqui, e a população interna, infelizmente, ela não é assistida por essa produção de manufatura e nem por essa produção aí de matéria-prima, que geralmente serve ou atende aos interesses de outros países. Infelizmente, nosso tempo está curto, mas eu vou tentar fazer uma breve explanação aqui também da questão. Voltar bem aqui, gente. A questão da África no contexto ainda internacional ou regional. A África faz parte dos BRICS, que é aquele grupo de países, né, a África do Sul, perdão, um dos países do continente africano, pertence aí, juntamente com o Brasil, com a China e com a Índia e Rússia, né, faz parte daquele bloco de cooperação, né, de desenvolvimento econômico, cultural e outras questões também financeiras, né, que vem promovendo melhorias aí no continente africano, mais especificamente na África do Sul, tá? Observem mais direitinho essas questões do nosso livro de geografia, façam as questões lá propostas pelo professor para vocês intensificar melhor os nossos estudos. E até a próxima aula.